Olá, boa noite. O Revista do Esporte está no ar nesta quarta-feira de ótimas notícias para o futebol brasileiro. Afinal, Corinthians, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense se classificaram ontem para a próxima fase da Libertadores. Na Copa Sul-Americana, o Internacional também avançou. Hoje tem mais Brasil nas duas competições. O Palmeiras está em campo nesse momento e o Santos daqui a pouco. Sobre isso e outros assuntos, nosso time de comentaristas está aqui pronto para a peleja de hoje. Roberto Rivelino e Arnaldo Ribeiro. E olha só. Aliás, ô Riva, daqui a pouco a gente já vai trocar uma ideia, né, direito sobre os jogos, mas além do Palmeiras, como falamos há pouco, o Flamengo também decide hoje sua classificação na Libertadores e tem time brasileiro em campo também. Amanhã, né, como a gente está conferindo já na nossa arte, né, o Palmeiras em campo contra o Cerro Porteño, já estava ganhando e tudo mais. O Flamengo daqui a pouco entra em campo contra o Tolima e teremos amanhã o Fortaleza visitando o Estudiantes. São os jogos da Libertadores de hoje e de amanhã. Falando de ontem, né, o Corinthians está nas quartas de final da Copa Libertadores. O alvinegro paulista conseguiu uma classificação heróica diante do Boca Juniors em plena Bombonera. E o roteiro teve de tudo um pouco. Desfalques importantes, pressão do time argentino, um 0-0 sofrido no tempo normal e a redenção veio após a cobrança de 16 pênaltis. Arnaldo e Riva, como vocês analisam essa jornada épica do Timão, hein, Rivelino? Foi difícil, mas o Corinthians passou. Boa noite. Eu cheguei em termos de futebol jogado pelo Corinthians e o Boca, horrível, sofrível, não teve nada. Tanto é que o Corinthians não chutou uma bola no gol. Eu dou um desconto para o Corinthians pelo desfalque. Você perde jogadores como o Fagner, como o volante, Maicon. Você tem o Renato, você não tem o William. Pô, são 4 jogadores importantes. Ainda começa o jogo, você perde o João Vitor, que é uma peça importante. E o garoto Mantuan, que estava jogando bem. Mas, então, dou um desconto no desespero com ele não tentar atacar e se defender e tentar levar o jogo como levou para as penalidade máxima. E apareceu o caso que a gente já conhece muito bem, a sua qualidade em termos de defender pênalti. Foi perfeito, foi heróico nesse aspecto. Agora, tomara Deus que haja tempo para recuperação de jogadores, porque em termos de futebol, o que apresentou Boca e Corinthians, sofrível. Para mim não me agradou nada. Foi um jogo duro de assistir, podemos dizer assim, Arnaldo Ribeiro? Boa noite. Boa noite. Foi sim. Eu acho que a classificação na Bombonera contra o Boca é sempre complicado. O Boca tinha vantagem dessa vez, além da sua torcida, está com o time completo. O Corinthians, como o Riva falou, com vários desfalques, com mais desfalques durante a partida e tudo mais. E acho que a estratégia foi, diante disso, levar a partida para os pênaltis. Empurrar para os pênaltis. E aí, por incrível que pareça, o Boca sentiu. O Benedetto, que tinha perdido no tempo normal, isolou na cobrança. E o Corinthians avança e avançará também na Copa do Brasil, porque já foi 4-0 no Santos. Verdade. E vai estar vivo em 3 frentes. É claro que agora essa parada, está saindo o jogador, está chegando o jogador. É como se começasse uma nova temporada para o Corinthians daqui para frente. E na Libertadores, a gente vai daqui a pouco falar, o Flamengo vai entrar em campo. Um grande provável confronto, e aí um confronto gigantesco é Corinthians e Flamengo, definindo uma vaga na semifinal. Eu acho que o Corinthians, pelo menos a diretoria mostrou que há um interesse do Corinthians, eu acho, pelo outro lado, não o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Corinthians já teve aquele problema de jogar com o time, não há... Pelo menos que mostrou, pode ser que eu esteja errado, mas que jogou contra o Fluminense, praticamente não jogou ninguém. Isso. Então parece que ele liberou, ou vai para a Copa do Brasil, teoricamente, ou Libertadores. Acho que essas duas competições que o Corinthians vai priorizar. Está com toda a pinta. E nessa derrota do Boca, quem ficou marcado foi o atacante Benedetto, né? Ele teve a oportunidade de cobrar 2 pênaltis, um no tempo normal e outro que seria o derradeiro para a classificação chinesa. Ele errou as 2 vezes. A gente está vendo o lance do primeiro pênalti. O braço do Raul Gustavo ali desviando do Martínez. Do Fernandes, perdão. E aí a arbitragem confirmou, né? E ele mandou essa carimbada aí, ó. O primeiro pênalti até ele deu azar. Ele bateu, tanto é que ele meteu na trave, mas saiu um pouquinho mais, ele faria o gol. Agora o segundo foi uma vergonha, hein? A bola está chegando aqui, eu acabei de receber a informação de que ela caiu aqui na Fundação Padre Anchieta agora. Que coisa feia, isso aí foi feio o segundo. E um dos jogadores mais experientes do time e tal. E além de tudo, são 2 pênaltis perdidos em momentos cruciais, né? O do tempo normal, que dificultaria muito a estratégia do Corinthians. Se o Corinthians toma um gol, eu acho... com tantos desfalques, ia ser muito difícil buscar. E na decisão, das cobranças
finais, ele tinha a bola da decisão. Era, se ele fizesse, acabava. E ele perdeu 2 vezes de uma forma, bizonha. Não, e ele perdeu por 10 também. E no jogo ele teve um lance que ele... Isso, exatamente. Não foi nos pênaltis, né? Foi ali só também, ó. O Boca também, se você analisar, por isso que eu falo, se analisar, você lembra de qual mais? Não, teve poucas coisas. Zero, praticamente zero. O Cássio brilhou mais nos pênaltis, mesmo que no tempo normal. Aliás, o Cássio pegou mais bolas no jogo aqui de São Paulo. É verdade. O Boca chegou a jogar melhor aqui em São Paulo do que lá. E com time alternativo. Exatamente. É isso aí. Eu cheguei a ler na internet que o Benedetto contrariou o técnico na hora de querer bater o último pênalti, né? E até brincaram nas redes sociais que ele era corintiano, porque em 2018 ele fez 2 gols contra o Palmeiras, no Allianz Parque e tudo mais. E aí ontem ele perdeu os pênaltis decisivos que tiraram aí o Boca da próxima fase. Quem se classificou também foi o Atlético Mineiro, né? Em Belo Horizonte, o Galo, que havia empatado por 1-1 com o Emelec no Equador, venceu a volta por 1-0 e passou à próxima fase da Libertadores. Confesso, Arnaldo, que eu pensava que seria um pouco mais tranquilo esse jogo, viu? Pensava que não ia ser só 1-0, não. Gil, nós também. Estava conversando com o Riva também ficou decepcionado com o Atlético. O Atlético, na verdade, já poderia ter definido o confronto lá na partida de ida, né? O Hulk perdeu o pênalti no Equador, o Atlético teve o jogo na mão. E nessa partida, embora com alguns desfalques também, é verdade, alguns desfalques importantes, os 2 volantes não jogaram, o Ademir não jogou, o Keno não jogou, o Atlético só conseguiu a vantagem já na segunda metade do segundo tempo num pênalti convertido pelo Hulk. Eu acho, Riva, que é aquela situação que também se aplica ao Corinthians. O Atlético encaminhou, não definitivamente, a classificação na Copa do Brasil. Tem um jogo de volta contra o Flamengo. Esse jogo promete demais na semana que vem. Está vivo na Libertadores e está entre os primeiros do Brasileiro. Não, ele tem um plantel forte. Tem, agora, contratou 4 já. Para mim foi decepcionante a partida. Não criou, não jogou. Tanto é que eu gostei mais do Atlético lá fora. Também. Criou muito mais do que aqui em casa. Porque eu achei que podia até dar uma atropelada. E não aconteceu, achou um gol de pênalti. Mas classificou, né? Hoje no futebol, às vezes, o importante é ganhar. Passou, todo mundo está batendo palma. Aí vai ter, né, Gil, provavelmente, de um lado, Corinthians e Flamengo, e do outro, Palmeiras e Atlético. Nada mal, hein? Mas aí só vai sobrar um desses só 2, né? Só vão avançar 2, um de cada lado. É isso aí. E falando em Atlético, no Paraguai, o Atlético Paranaense arrancou um empate diante do Libertad nos minutos finais da partida e também se classificou para as quartas da Libertadores. E sabe quem fez o gol da equipe local, o Arnaldo Ribeiro? Roque Santa Cruz. Veteraníssimo. Exatamente. Aliás, um gol bonito, aliás. Sim, foi um belo gol. É o Libertad que, tipo, meio que virou protagonista, assim, antigamente. Essa foi a jogada. Ele também. Ele foi o atacante mais perigoso do time. E o gol sai no final do primeiro tempo, né? E o Atlético só foi conseguir o empate nos acréscimos. Olha a jogada do gol aí, ó. Pegou a estrelinha do Mário Bros e ele conhece, todo mundo, né? Conhece, sabe, joga. Não é, né, jogador que mesmo tem... Bela jogada. Mas, Arnaldo, o que me chama a atenção é esse Atlético. É a grande surpresa da temporada, né, Riva? Grande surpresa da temporada, né? E o trabalho? Um trabalho de um Felipão que chegou porque todo mundo desacreditado, todo mundo falava que já está ultrapassado. Então, para mim, ele é moderno hoje, ou não? É claro. O futebol que joga, ou estou errado? Não, você está completamente correto. E eu não escuto ninguém falar, o Felipão, pelo trabalho, o que ele está apresentando hoje. Será que ele estudou? Será que ele estudou? Porque o time realmente, a dinâmica... O time mudou da água para o vinho. Foi o pior início do Brasileirão, foi do Atlético Paranaense. E o Riva tem total razão. A gente imaginava que o Atlético Mineiro estivesse disputando tudo, que o Palmeiras estivesse disputando tudo, que o Flamengo estivesse disputando tudo e até o Corinthians. O Atlético Paranaense ninguém esperava. E o Atlético Paranaense está vivo nas 3 frentes também. E o outro treinador, são 2, né, que voltaram e estão fazendo sucesso. O Mano Menezes no Internacional também mudou a cara do Inter. Mudou totalmente. Então, para mim, eles são modernos. Não sei se para vocês são ultrapassados. Deu para entender, eu também concordo com você. É isso aí. Ó, o Revista faz um rápido intervalo. Na volta, vamos falar da Copa Sul-Americana, a vitória com classificação do Internacional, como o Riva falou. O Santos que entra em campo daqui a pouco. E vamos falar também do São Paulo, que joga amanhã contra a Universidade Católica. Antes, vamos falar da LBF, a Liga de Basquete Feminino. Já temos as 2 semifinais definidas. Ó. De um lado, temos o Veracruz Campinas enfrentando o SESI Araraquara. O Veracruz foi campeão em 2018, enfrentando o SESI, que tenta um título pela primeira vez na LBF. Do outro lado, um confronto entre o primeiro campeão da história da competição e o último vencedor antes do início da pandemia, Santo André e Sampaio.
A TV Cultura vai mostrar ao vivo o primeiro jogo da série semifinal entre Santo André e Sampaio, pela Liga de Basquete Feminino. O duelo está marcado para as 11 da manhã deste sábado no ginásio Laís Helena, casa da equipe andreense. Do lado do ABC, o talento de Sassá, Evelyn, Larissa e Laís. Do lado do Ludovicense, as estrelas internacionais Jennifer O'Neill, Tainá Paixão e Érica de Souza. Equilíbrio, rivalidade e emoção não vão faltar. Convite feito neste sábado a partir das 10h50 da manhã, ao vivo, pela TV, YouTube e site da Cultura. Nós voltamos na sequência com a parte final do nosso Revista do Esporte. Muito bem, de volta e daqui a pouco vamos mostrar os gols do Internacional que venceu o Colo-Colo do Chile e está garantido nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Hoje teremos mais 2 times brasileiros em campo e amanhã outros 2. Vamos ver aqui no telão, né, os jogos da Copa Sul-Americana. Amanhã nós teremos, além do São Paulo, né, o Atlético Goianiense recebendo o Olímpia lá em Goiânia. E hoje nós temos já o Ceará vencendo, né, o The Strongest por 3-0. E daqui a pouco teremos o Santos na Vila Belmiro contra o Deportivo Táchira. Então são esses os jogos da Copa Sul-Americana nessa semana. Ontem o estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, né, foi palco de uma grande vitória do Internacional. O time gaúcho havia perdido o jogo de ida para o Colo-Colo no Chile por 2-0, mas com o apoio da torcida, goleou o adversário e se classificou para as quartas de final da Copa Sul-Americana. O adversário sai hoje do confronto ainda indefinido, né, foi 0-0 a primeira partida entre Melgar, do Peru, e Deportivo Cali, da Colômbia. O Arnaldo, o primeiro jogo na Colômbia acabou 0-0, inclusive. Mas quem passar desse confronto, você acha que vai ser tranquilo para o Inter? Não acho que vai ser tranquilo, mas acho que o chaveamento para o Inter não é tão complicado como para outros brasileiros. Agora, esse jogo aí, né, você vem de uma derrota de 2-0, toma o primeiro gol de pênalti. Acho que a torcida se comportou muito bem desde o início, recepcionando o time, apoiando. E aí o Inter conseguiu uma virada importante ainda no primeiro tempo, a virada. O Edenilson jogando muito bem, né? De novo jogando muito bem. Fez 2 gols, né? Então tá uma fase impressionante. É um grande jogador, muito bom jogador. Muito bom jogador, porque ele é um jogador que ele tá em todos os lados do campo e faz gol. Ele faz gol como esse de esquerda, baita gol da virada. O Patrick também. E no segundo tempo veio a vantagem necessária. O Riva estava comentando aqui no primeiro bloco sobre o trabalho do Mano Menezes, que eu acho um trabalho muito bom. O Inter teve 2 derrotas estranhas, foram as únicas 2. Aquela para o Botafogo, no Brasileiro, que aconteceu de tudo. Foi atípica. E a do Chile com o Colo-Colo. Certo, mas aquela contra o Botafogo, se não tivesse expulso, dado pena aquelas coisas, eu acho que o Inter, a possibilidade de ganhar era maior do que com... porque o jogo ficou totalmente esquisito. confuso. Totalmente. Né? E acho que, diferentemente de outros times, o Inter não tem a Copa do Brasil. Foi eliminado lá atrás, antes da chegada do Mano Menezes. Eliminado pelo Globo, né? Eu lembro que a gente falou aqui os jogos aqui e tudo mais. E agora está concentrando suas forças na Copa Sul-Americana. O Inter não ganha um título faz muito tempo, então é uma possibilidade, não vai ser via Brasileirão. Pode ser via Sul-Americana. É uma opção boa para o Inter, realmente. E parabéns ao Mano, novamente vou enaltecer, parabéns pelo trabalho. É outro time, é outra cara o Internacional. Sem dúvida. Aliás, naquela fase, né, o Globo do Rio Grande do Norte eliminou a equipe do Internacional e o Grêmio também perdeu naquela época para o Mirassol, né? Então, são os times aí que saíram da Copa do Brasil lá no início do ano. Também pela Sul-Americana, quem entra em campo daqui a pouco, às 9h30 da noite, é o Santos, né? O Peixe recebe o Deportivo Táchira da Venezuela, na Vila Belmiro, precisando de uma vitória para se classificar e melhorar o ambiente, que anda meio conturbado em razão dos últimos resultados do time alvinegro, né? Aliás, o primeiro jogo foi 1-1. Então, hoje o Santos, com uma vitória simples, se classifica, para dar uma tranquilizada. Foi 1-1, um empate. O time que o Bustos levou para a Venezuela era um time praticamente reserva, empatou no finalzinho. Agora, desde aquela derrota de 4-0 para o Corinthians, a coisa ficou difícil. O time despencou no Brasileiro. A Copa do Brasil não vai reverter 4 gols para o Corinthians, convenhamos. Está fora. Está fora e tem essa opção da Sul-Americana. Então, esse jogo passou a ser decisivo para a continuidade do trabalho do treinador, né? E o Santos, acho que tem todas as condições. A gente conhece o Táchira do grupo do Palmeiras, não é um time forte. Eu acho a possibilidade de ganhar do Santos continuar, mas você viu o que o presidente falou lá atrás. Prioridade é campeonato brasileiro. Então, quer dizer, a Sul-Americana, a possibilidade de se perder, não há problema. Eu acho que correto pelo El Santos, né, para montar um time forte, ficar numa competição e para não ter o perigo de rebaixamento. Exato. E nós já temos a escalação do Peixe, né, para confirmar aqui o Santos, que daqui a pouco entra em campo contra o Deportivo Táchira. Aí a equipe do Fabian Bustos, Arnaldo Ribeiro. A novidade é o
rapaz da foto é o Luiz Felipe. Em tese, são 3 zagueiros, né? O Kaique, o Luiz Felipe e o Bauerman. Lucas Pires completando a defesa. Aí a novidade no meio, o Bruno Oliveira, menino, então muito menino, né? Ângelo, menino, Meninos o da Vila, Leonardo, né? menino. Meninos da Vila. Então é um time que tem a dupla de volantes, o Rodrigo Fernandes e o Zanocelo, que vinham jogando, mas do meio para frente muda bastante, é um time ofensivo. E acho que com possibilidades. Mas quando você fala menino, você é menino da Vila, mas sempre teve menino nesse time do Santos. É impressionante. E falo muito bem desse garoto Ângelo, Arnaldo. Hábil, a qualidade. canhoto. Tem time da Europa de olho no Ângelo aí. Canhoto, Riva. Canhoto e hábil, leve, muito bom jogador. Tem time da Europa de olho nesse Ângelo aí. Mas a gente estava comentando, né? O Fabiano Busso, se cair, não tem algum nome para entrar no time do Santos? Não, então, eu acho que assim. O Santos tem uma administração muito interessante, economicamente falando, está tentando resgatar o clube e está, de fato, melhorando as condições, mas é uma administração que trocou muito de técnico até agora, né? Tentou de tudo. Então, teve campeonato que teve 3 técnicos. Eu entendo que o trabalho do Bustos é razoável, não é nada demais, acho que tem algumas coisas, algumas escolhas erradas, por isso que pesa. A derrota para o Corinthians, 4-0 para o maior rival, você vai para a Arena Corinthians com ponta de lateral direito, com peito aberto, toma 4, aí começa a ficar complicado em termos de pressão. E tá tendo, se analisar essa dança de treinadores, os conceitos dos dirigentes já estão mudando um pouco, né? Se você vê, o Flamengo não deu certo, né? Voltou com o brasileiro. O Atlético volta, o Mano volta. Será que o Santos também vai voltar? Eu não duvido e acho assim, né? A onda estrangeira, no começo da temporada, quando tem algum problema, você não vai recorrer a um estrangeiro no meio da temporada. É muito risco. E aí, se você for optar por trocar, você vai recorrer a alguém conhecido que conheça o ambiente e tal, né? Aliás, como o Santos fez para se salvar do rebaixamento com o Carille lá no ano passado. Verdade. Na hora que a coisa apertou, né? É isso aí. E amanhã tem São Paulo em campo. O Tricolor joga no Morumbi com uma boa vantagem. Afinal, venceu a Universidade Católica no Chile por 4-2. Arnaldo, com essa vitória na ida, de 2 gols de vantagem, como você acha que o time deve se comportar? Você acha que tem que buscar mais gols desde já ou não? Eu acho que quando você vende 40 mil ingressos antecipados, vai todo mundo para o campo e tal, o São Paulo não dá para poupar energia nesse jogo. Vai estar jogando na sua casa, já tem 3 desfalques, foram os expulsos lá no Chile, então já vai ter que mudar de qualquer forma. Vai ser interessante a gente notar como o time vai jogar sem o Caleri. Depois de muito tempo, vai jogar sem um centroavante de referência. Como é que vai se comportar? E tem o lado, é o título que falta ao São Paulo, né? O São Paulo não tem a Sul-Americana, né? Não tem a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, desculpa, a Sul-Americana. O São Paulo talvez nas Copas, É. só que a volta da Copa do Brasil é contra o Palmeiras, né? Aí é uma coisa... E foi só 1-0 ainda, né? Foi só 1-0. É. Então a Sul-Americana, como para o Inter, como para o Santos, como para o Ceará, é um caminho, né? Possível de título. Não vai ser via brasileiro. E a Copa do Brasil, se você for espremer, Gil e Ribeiro, ela é mais difícil que a Libertadores. Ela tem confrontos mais pesados que a Libertadores. Então não é uma coisa, vou apostar na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil vai ficar ou São Paulo ou Palmeiras, ou Flamengo ou Atlético. E o São Paulo está em evolução. O Rogério está tentando melhorar. Eu acho que vai passar. Acho que a possibilidade de passar é muito grande. E com o placar de 3-0 do Ceará, né? Está se projetando um confronto brasileiro entre São Paulo e Ceará na próxima fase da Sul-Americana. Bom, e quem chegou hoje ao Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro, foi o meio-campista chileno Arturo Vidal, novo jogador do Flamengo. E nós já temos imagens aí do desembarque dele, né? Ô, Rivelino, e aí o Vidal, hein? O Vidal que só jogou em time grande, Bayern de Munique, Barcelona e tudo mais, você acha que... Eu gosto da personalidade, o jeito como se doa em campo. É a cara do... É a cara do Flamengo. Realmente é um jogador interessante. E o histórico dele lá atrás, né? Jogou quantos anos joga na seleção chilena? Desde 2007. Eu me agrada muito. Eu vejo. E tem 35 anos, ainda vai queimar uns 2, 3 anos fácil. Tem condição. Você vê que é um jogador que normalmente é difícil você ver o Vidal contundido também. Provavelmente a gente não ouve isso. Então eu vejo uma bela contratação para o Flamengo, ainda mais que perdeu o André, né, que foi embora. É uma opção e tem a cara do Flamengo pela vontade, pela garra, disposição e que ele empolga dentro do campo. Eu acho que o
Flamengo está de parabéns nessa contratação. A gente comentou, né, onde o Vidal vai entrar nesse time do Flamengo, né? E com passagens aí por Bayern de Munique, Juventus, Barcelona, Inter de Milão e tudo mais, tantos títulos na carreira, vamos ver o que ele vai fazer com essa camisa rubro-negra. O Flamengo está numa situação agora de recuperação, vai jogar daqui a pouco, o Vidal vai ao Maracanã assistir. Inclusive, daqui a pouco a gente coloca a escalação. Boa, vai assistir Flamengo e Tolima. Mesma situação que alguns clubes que estão nessas três frentes, né? O Flamengo na Copa do Brasil vai ter que reverter o placar com o Atlético Mineiro. Esse jogo da semana que vem vai ser um jogaço. Arnaldo, só uma perguntinha para você. Você acha que essas contratações, Cebolinha, Vidal, tem mais, só contratou, será que está dando uma resposta para o elenco? Para amanhã, ó, você não faz mais, não faz parte dos planos, você vai sair... Porque, não sei não, parece que está dando uma resposta para o grupo aí. Sim, porque são jogadores que têm condição de titularidade, de ameaçar posições que já estavam, né, garantidas há muito tempo. Sim. Eu acho que o poderio do Flamengo, sobretudo do meio de campo para frente, que já é forte, já tem, além do quarteto, perdeu o Bruno Henrique machucado, mas tem o Pedro, com o Vidal, com o Everton Cebolinha, fica um baita time. E aí, joga no Brasileirão no final de semana contra o Corinthians. Mas no Brasileirão ele já deu uma encostada também. E com esses jogadores ele pode... Inclusive, vamos conferir a escalação aqui, ó, do Flamengo, ó. Contra o Tolima já, Arnaldo. Então, o Santos agora, o goleiro titular, ninguém mais discute. O Rodinei na lateral, o Davi Luiz e Léo Pereira é a dupla de zaga que vem jogando mais. Ele fixou o Léo Pereira, o Rodrigo Caio está no banco. Colocou o Léo Pereira, canhoto. Dorival, tem entendido que o Davi Luiz tem se comportado melhor do lado direito da defesa. E aí o Felipe Luiz na lateral esquerda. 2 volantes, João Gomes e Thiago Maia, vão ter que correr bastante, porque o quarteto da frente é o quarteto Everton, Arrascaeta, Gabigol e o Pedro substituindo o Bruno Henrique. Me agrada esse time mais ofensivo. Sabe o que acontece, Arnaldo? Porque, marcar, você vai marcar quem também? Tem 6 para marcar, Arnaldo. Isso aí. Tem 6 jogadores para marcar. Não precisa marcar tanta gente. O importante é que eu gosto de uma maneira de colocar, ocupação de espaço. Para mim, ocupação de espaço, para mim é ideal. Não precisa ficar correndo atrás de ninguém. Me agrada ver o Pedro e o Gabigol juntos, porque né? o Gabigol não é um centroavante. Ele flutua e ele vai ter uma referência. E como ele tem entrada boa, pode ser que... Agora, o que acontece? Ele tem que dar mais continuidade para os dois jogadores. E domingo tem Flamengo e Corinthians pelo Brasileirão. Então, jogaço. Na Inglaterra, a Eurocopa Feminina teve início na tarde de hoje com o duelo entre a seleção da casa e a Áustria. A partida em Manchester terminou com vitória inglesa por 1-0. Já a Copa América Feminina começa nesta sexta-feira na Colômbia. O Brasil estreia diante da Argentina neste sábado às 9 da noite. E atualizando aqui, antes da gente encerrar o nosso revista, o Palmeiras, que estava vencendo por 1, agora está vencendo por 4-0 o Cerro Porteño. Então teremos Palmeiras e Atlético Mineiro nas quartas de finais. Teremos. Com certeza. Ninguém duvidava disso, né? Decidindo, sempre bom a gente falar, decidindo no Allianz, porque o Palmeiras tem a melhor campanha na fase de grupos. Saiu o quinto gol, 5-0. 5-0. O primeiro jogo no Mineirão, decisão no Allianz, inverso da temporada passada, né? Que a decisão foi no Mineirão. Exatamente. E o Ceará, né, segue vencendo por 3-0 o Strongest, e teremos Ceará e São Paulo nas quartas da Sul-Americana. Decidindo em Fortaleza. Exatamente. Primeiro jogo no Morumbi. Muito bem, agradecendo aí mais uma vez Roberto Rivelino e ao Arnaldo Ribeiro, né? O Revista do Esporte fica por aqui. Na sequência, o Jornal da Cultura está chegando com a Karen Bravo para atualizar as notícias do Brasil e do mundo. Eu agradeço demais a companhia de todos vocês. O Revista do Esporte volta na próxima segunda-feira e na quarta que vem, o Vladir Lemos está de volta. Depois de férias em Bariloche, ele volta na próxima quarta-feira. Férias, hein? Vai ver aí. Eu encontro vocês no sábado com o Santo André e Sampaio pela primeira partida das semifinais da LBF, a partir das 10h50 da manhã. Um abraço e até lá. Valeu demais!